Beleza? Então, galera, vamos começar aqui. São duas coisas na verdade, tá? Eu vou começar falando de um ponto que talvez não tenha ficado muito claro, tá? Revendo as aulas, algumas observações. Por exemplo, no diagrama nos subníveis, na verdade, o relativo ao número quântico secundário, porque até vi que alguém comentou quando a gente estava fazendo a distribuição eletrônica. Acho que a gente fez assim, 1s2, alguém falou 1p6, eu acho, um negócio desse. E por que não teria um 1p6? Porque nem todas as camadas têm todos os subníveis. Então eu vou desenhar aqui, fazer aqui um rascunhozinho. Deixa eu chegar aqui mais perto. Ok. Vou fazer aqui um rascunhozinho rápido. Tá, vocês estão me vendo? Tá travando alguma coisa assim, galera? Tá dando pra ver? Me ouvir? De boa? Galera, tá vendo? Ah, beleza, Ítalo, valeu. Então, olha só. Pra ficar bem claro, vou fazer aqui o átomo aqui, tá? O átomo feiozão. Então, aí, lembrando que ele tem o quê? 7 camadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas, beleza. Deixa eu baixar mais um pouco. Então, aí relembrando, né? K, L, M, N, O, P e Q. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7, as 7 camadas. Beleza? Aí, o que acontece? Na primeira camada, galera, só vai ter o subnível S, tá? Então vou marcar aqui. Só tem o subnível S, ok? Até porque só cabem 2 elétrons. Então não tem nem como ter outros subníveis. Então, só lembrando aqui, ó, subnível S, porque cabem o quê? 2 elétrons. Tudo bem? Na camada L, você vai ter o quê? O subnível S e o subnível P. Ok? Até que aqui cabem o quê? 8 elétrons. Então pensa aqui comigo, ó. Subnível S cabem 2, subnível P cabem 6. Então 2 com 6, 8 elétrons. Tudo bem? Agora o M. Ele vai ter o quê? O M, ou a camada M, né, o nível 3, vai ter o quê? O subnível S, P e D. Ou seja, vamos lá. 2 elétrons, 6 elétrons, 2 e 6, 8, com 10, 18. Aí aqui na camada M, lembrando que a gente já viu isso, na camada M tem 18, podem caber 18 elétrons, tudo bem? E agora, vamos para o N aqui, que é o nível 4. Vai ter o subnível S, P, D e F. Ok? Então aqui, ó, se a gente somar tudo, ó, 2 com 6, com 10 e com 14, isso aqui vai dar o quê? 32, certo? Que a gente já tinha visto que o N, na camada N, cabem o quê? 32 elétrons. Agora vem pro O, a mesma coisa. S, P, D e F. Cabem novamente o quê? 32 elétrons. Aí no P já tem menos. Aí volta aqui, ó. S, P e D. E a gente viu que na camada P cabem o quê? 18 elétrons, tá? E aqui na camada Q é só o S e o P. Ok? Então vão caber o quê? 8 elétrons. Tudo bem, galera? Beleza? Ficou claro, galera? Porque eu vi que a gente... Aí por que João, e a contagem? Por que no 1, por exemplo, na distribuição eletrônica, a gente vê 1S2, 2S2? Por que no 1 não tem S... Desculpa, por que 1 não tem P, não tem D, não tem F? Porque na camada S só cabe o quê? 2 elétrons. Ah, João, por que na camada L, que é o nível 2, que é a camada 2, por que só tem SP? Por que só tem o 2S2 e o 2P6? Por que não tem 2D e 2F? Porque na camada L, na segunda camada, só tem subnível S e subnível P. Ah, João, por que na camada 3 só tem S, P e D, não tem o F? Porque não cabem os elétrons para esse subnível. E segue para o restante, tudo bem? Por isso que não é que a gente esqueceu de botar um P, um D, um F, ou 2P,
desculpa, 2D, 2F ou 3F, aqui é 6F. A gente não esqueceu, é porque não tem mesmo. Alguns níveis, algumas camadas não possuem determinados subníveis. Tudo bem? Esse desenho aqui contempla essa explicação. Tudo bem, galera? Ficou alguma dúvida? Beleza? Beleza, Ítalo. Ana, o Ítalo sacou. Ana, Carlos, Gabriela. Beleza, então show. Beleza, então. Então esse foi o primeiro ponto que eu acho que pode ter ficado confuso, tá? Agora, o segundo ponto, eu vou apagar aqui, tá? Ou vocês estão copiando, estão printando, pode apagar aqui. Se quiser, deixa eu ir copiando, não tem problema. Pode apagar, Ana, Ítalo, Foto Carlos, a Gabriela e... Só, né? Foto Carlos, a Gabriela, Carlos também, Gabriela. Beleza. Então esse foi o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, que é a questão, a gente viu que na última aula, distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica de átomos. Agora a gente vai ver a distribuição eletrônica dos íons. É muito parecido, mas tem um detalhezinho que é diferente. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer direto o exemplo. Então, tipo assim, lembrando, principalmente para os alunos novos, o átomo é quando eu não tenho no elemento da tabela periódica, o elemento químico, ele não perde ou ganha elétrons. Isso é a definição de átomo. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, quando eles estão o quê? Neutralizados. Quando eu tenho um íon, o que significa íon? O íon dá a ideia de que um átomo ganhou ou perdeu elétrons, ok? O íon ele pode ser cátion, que é quando ele fica positivo, ou seja, quando ele perde elétrons, isso é muito importante. Ou quando é o íon ânion, quando ele é negativo, ou seja, quando ele ganha elétrons. E tomar cuidado porque foi uma coisa que eu falei durante a aula de íons. Porque você vê lá um elemento com maisinho, aí você pensa, mais é positivo, então ele está ganhando. Não, porque a gente fala de entrada e saída de elétrons, e os elétrons são a carga negativa. Então, se eu perdi elétrons, eu tenho o quê? Mais prótons. Logo, eu estou mais positivo. Agora, se eu ganho o elétron, eu estou mais o quê? Negativo. Então, eu vou ficar com a carga negativa. Então, tomar cuidado para não associar, nesse caso, mais com ganho e menos com perda. Aqui é o contrário. Quando eu tenho menos, quando o meu elemento está com menos, é porque ele ganhou o elétron. E quando ele está com mais, é porque ele perdeu o elétron. Tudo bem, galera? Principalmente para os alunos que entraram depois desse resumão. Deu para entender? Gabriela e o Carlos? Beleza, então, até mesmo o Ítalo e a Ana para relembrar também, tudo certo? Tá bom, então beleza. Então vamos lá, vou pegar já um exemplo prático aqui. Deixa eu pegar aqui um elemento aqui da tabela periódica. 26 aqui, ó. Vou pegar aqui um elemento bem tranquilo. Tá, vou pegar o Na, ó. Galera, Na tá na família 1, ou seja, na coluna da esquerda, aqui, ó. Vou até usar aqui meu... Aqui, ó. O Na, ó, tá aqui na família 1, ok? Tá no terceiro período, então ele tá aqui, ó. Tá? Dá uma olhada aí na tabela de vocês. O Na tá aqui, nesse quadradinho aqui. Todo mundo tá vendo? Conseguiu achar aqui o Na? Vou até marcar aqui o Na. Todo mundo tá vendo aqui? O Na tá aqui, ó. Todo mundo achou o Na, galera? Ítalo, ok. Galera, acharam o Na aí? Vou botar aqui embaixo já. Bom, galera, vou seguindo aqui, tá? Só o Ítalo que me respondeu, mas vou seguindo aqui, ó. O Na, ele tem número atômico 11, ou número atômico ou número de prótons. Ih, travou, Ana? Voltou? Agora foi? Beleza.
que eu falei, Ana, é o Na, tá? Peguei o Na. O Na tá aqui, ó, na família 1. Já vou falar com o vocabulário que a gente tem que se acostumar, tá? Família 1, período 3, terceiro período. Primeira família 1 ou 1A, período, terceiro período, período 3. Pegou aí, galera? Travou, voltou? Como é que tá? Galera, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá, Ítalo, Gabriela, Ítalo, Carlos sim, show. E Ana? Você que tinha falado que tinha travado, Ana? Beleza. Então vamos seguir aqui, ó. Vou fazer o sódio, digamos, vocês vão encontrar às vezes o sódio assim, ó. O Na mais, assim. O que isso significa? Na significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Por quê, João? Porque quando a gente só tem a perda ou ganho de um elétron, na química a gente não precisa escrever aqui como se fosse mais um, ok? Pode aparecer assim Na mais um ou simplesmente Na. Então fica subentendido que quando não tem número nenhum aqui, quer dizer que é o número 1, ok, galera? Então o Na+, ele é um íon cátion. Por quê? Por que é cátion? Porque é positivo e ele perdeu um elétron. Tudo bem, galera? Até aí tudo bem? Só relembrando que a gente já viu. Tudo bem? Íon cátion, perdeu um elétron, tá bom? Ítalo, tranquilo. Beleza. Ana, Carlos, Gabriela, beleza. Beleza, show de bola. Então, aí aparece isso aqui, Na+. Pô, João, como é que eu faço a distribuição? No primeiro momento, você faz a distribuição como se fosse um átomo comum. Então, a gente, no primeiro momento, ignora que ele é um íon, tá? Então, vamos lá. Se o número de prótons dele é 11, no átomo, quando é um átomo, logo o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quando é átomo, fica bastante atento a isso, quando é átomo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? 1s2... 2s2, 2p6, 4, 10, opa, 10, 3s1, ok? Essa é a distribuição eletrônica para o Na, que é o sódio, quando ele é um átomo, tudo bem? Agora, pô, João, beleza, mas ele é um íon, é o íon de sódio, que é o Na+, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, já que ele perdeu um elétron, você vai vir aqui e vai fazer o quê? Ó? Vai tirar esse cara aqui, porque ele perdeu um elétron. Então, ó, repara aqui comigo, vou escrever aqui de novo. Vocês concordam comigo que nesse 3s1 só tem o quê? Um elétron aqui, tudo bem? Então, se o sódio, esse aqui é o sódio normal, mas o sódio virou íon cátion e ele perdeu um elétron, isso aqui é como se fosse 3s1 fosse para 3s0. Só que 3s0 aqui não tem elétron nenhum, então eu não vou escrever esse cara aqui. Então esse cara eu vou cortar. A distribuição eletrônica vai acabar aqui, no 2p6. Então a distribuição eletrônica do íon cátion de sódio, o íon sódio, vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p6. O 3s1 ou 3s0, que virou no caso depois, você apaga. Tá bom? Galera, deu para entender? Ou ficou confuso? Deu para entender? Show. Ítalo, Carlos, faltam as meninas. Gabriela e Ana. A Ana entendeu. Beleza. E Gabriela, deu para entender? Gabriela, já vou até botando outro aqui quando você vai me respondendo. Beleza. Então, ó, vou fazer mais um, tá? Vou até deixar aqui. Deixa eu botar aqui. Vou apagar aqui, tá, galera? Não, mas tá. Não, beleza. Agora eu vou colocar uma outra situação aqui. Vou colocar um ânion. Agora, galera, eu vou colocar, ó, o F, que é o flúor. Flúor tem 9. Aí o flúor, galera, tá aqui, ó. Deixa eu subir aqui. O flúor tá aqui, ó. Tá na família 17, tá? Esse aqui, antes desse roxinho aqui, ó. Tá aqui no alto,
na família 17, no segundo período, no período 2. Tá aqui, ó. É o F. Conseguiram achar? Gabriela, sim. Que é até o F9, que é o flúor. Ítalo também. Falta só a Ana e o Carlos, show. Ana conseguiu. Beleza, então, ó. Mais uma vez, flúor, ele tem o número atômico 9, o número de prótons. Só que aí eu vou mostrar pra vocês que esse F vai vir assim, ó. Com menos. F menos, mesma coisa. É menos o que, João? Se só tá com menos é porque é menos 1, tá bom? Então ele é um ânion. Ele é um íon ânion, ou seja, se está negativo é porque ele ganhou, ok? Ele ganhou um elétron. E é isso aí. Agora, o raciocínio é o mesmo, mas ao invés de eu tirar o elétron, eu vou colocar mais um, beleza? Então vamos lá, fazer a distribuição. São 9 elétrons. Primeiro a gente ignora que ele é um íon, faz como se fosse um átomo normal. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2, 4, 2p, 5. Ok? Essa é a distribuição eletrônica do flúor no átomo de flúor. Mas o íon de flúor, ou seja, o íon que ele ganhou um elétron, ao invés de ser assim, eu vou ter que adicionar um elétron. E os elétrons, lembrando que são esses números aqui em cima, são os expoentes. Então, se ele ganhou 1, ao invés de ficar 5, vai ficar o quê? 2p6. Difícil, galera? Deu para entender? Ou você quer que repita alguma coisa? A ideia é essa. Se tá negativo, ele ganhou. Se tá negativo com 1, ele ganhou um elétron. Então, se fosse negativo menos 2, menos 3, menos 4, você vai adicionar 1, 2, 3 ou 4, relativo ao que o cara te deu. E se for mais, ele vai perder elétron, você vai tirar o elétron, tranquilo? É só tomar cuidado para não associar menos com perder e mais com ganhar. Porque lembra, aqui a perda, a troca, né, a perda e ganha de elétrons, a perda e ganha é de elétrons, e elétrons é a carga negativa. Então é só tomar cuidado para fazer essa associação. OK, galera? Tudo bem? Gabriela, tranquilo. Carlos, OK. Ítalo, OK. Ana, OK. Beleza, Ana. Ok, então beleza. Então, galera, foram só esses dois pontos que eu queria um repassar e outro te mostrar do zero, tá bom? Então, beleza. Agora vamos voltar para onde a gente parou. Pode apagar aqui? Pra gente voltar aqui para a tabela periódica, tá bom? Pra gente dar continuidade ao que a gente parou. Onde a gente parou. Beleza. Ok. Aí aquilo, galera. Semana que vem, na quarta-feira, vocês vão ter aula com a professora Andréia, a princípio. Se não acontecer nada fora do normal, vocês vão ter aula de exercício. Eu acho que ela não tá nessa parte ainda tá mais pro começo, então principalmente pros alunos novos, né, que chegaram agora, vão pegar exercícios de conteúdos que a gente já viu, tá? Mas aquilo que eu falei, a gente ainda tá ainda meio que no começo. Então, ela vai fazer exercício, relembrando um pouco da teoria, mas focando no exercício. Então, para vocês, o que eu sugiro a vocês é fazerem os exercícios da apostila, tá? Que vocês vão ver que o exercício sempre pega um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Mas é isso aí, beleza? Aquilo que eu falei. Se quiser até mesmo fazer exercício, ficar com dúvida e vir falar comigo, também pode fazer. Não precisa esperar a aula da professora Andréia, não, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos aqui para nossa tabelinha periódica. Vocês vocês com as de vocês aí na mão, aí no computador, e eu aqui para eu poder mostrar para vocês. Eu preciso disso aqui, de mostrar e tal. Então vamos relembrar o que a gente já viu, tá? O quê? Deixa eu botar aqui, ó. Que eu esqueci de botar. 1A, 2A, 3B. Então o que a gente viu? Que as colunas eram chamadas o quê? De grupos ou famílias, tá? E as linhas eram chamadas de períodos. Tudo bem? Foi basicamente isso que a gente viu, tá? E que tinha o quê? Uma numeração. Aí tem dois tipos de numeração, galera. Vou mostrar, deixa eu terminar só de botar aqui, ó. 3 e 3B, 4 e 4B, 5, 5B, 6, 6B,
B. 8, 9, 10. Aqui é 1B, 2B, 13, 3B, 15, 5B. Foi mal, galera. Voltando aqui. Então, ó, vamos lá. Vocês com a tabela de vocês e eu aqui com a minha. Ó, vamos lá. O que a gente viu foi que as colunas eram chamadas o quê? De grupos ou família. Grupo ou família. E na linha, na horizontal, eram chamadas de períodos, tá? O que mais que a gente viu? Ah, tá. Nisso você vai ter 18 famílias ou 18 grupos, que são na vertical. E você vai ter 7 linhas na horizontal, 7 períodos, tá bom? Também eu comecei a comentar de vocês do lantanídeos e dos acnídeos, tá? Mas deixa eu falar de outra coisa, ó. Eu vou deixar essa numeração por último, tá bom? Vou falar aqui pra vocês, ó. Se vocês repararem, toda a tabela que tá em branco, os quadradinhos em brancos, eles são os metais, tá? Então, quando eu for falar metal, são os metais. É toda a galera aqui que tá em branco, tá bom? Eu acho que na apostila nem tem essa diferença, tá? Se vocês quiserem complementar ou tirar foto. É porque eu sei que o desenho não tá muito legal, a iluminação aqui tá com as luzes aqui em cima. Mas só pra vocês terem ideia, eu até vou compartilhar, fazer o seguinte, eu vou compartilhar quando acabar a aula. Eu vou compartilhar com vocês uma tabela periódica lá no grupo, tá? Vou botar um arquivo, aí vocês ficam com uma tabela coloridinha e tal, beleza? Mas só pra vocês terem ideia. Tudo que tá em branco aqui são os metais, são chamados de metais, tudo bem? Eles tendem a perder elétrons. A gente vai ver isso talvez na próxima aula. A gente já vai começar a falar de ligações químicas. A gente vai ver melhor isso. Mas enfim, esses caras são os metais. Aí esse aqui de laranja, essa aqui marcado de laranja, são chamados de ametais, tudo bem, galera? Ou seja, ametais ou não metais, meio que complemento, né? Isso aqui é metal, isso aqui é não metal, mas eles são chamados de ametais, tudo bem? E essa galera aqui que tá de roxo, eles são os gases nobres. Por que eles são chamados de gases nobres? Porque eles sozinhos, eles já são estáveis. Eles não precisam, eles não perdem nem ganham elétrons, eles não fazem ligação com ninguém. Eles sozinhos, eles já são os caras. Eles não precisam de ninguém para ficar estáveis na natureza. Porque a gente vai ver na próxima aula, em ligações químicas, que esses caras aqui, tanto os metais quanto os ametais, eles sozinhos, eles não conseguem se estabilizar. Eles precisam fazer ligações, justamente isso que a gente vai ver, são as ligações químicas. A gente vai ver que tem ligação metálica, ligação iônica, covalente e tal, mas enfim, a diferença de gases nobres para os outros é que o gás nobre, por exemplo, dá uma olhada aí na tua tabela, ó. Ali em cima, esse cara aqui em cima, da família 18, no primeiro período, no período 1, é o He, que é o hélio. Vocês estão vendo aí o hélio? O He, o hélio. Então, o hélio, ele na natureza, você chega assim, ó, que a gente até viu o negócio de substância simples e composta. O hélio, ele existe na natureza simplesmente assim, ó. O He, o hélio. Ele simplesmente, ele sozinho, um átomo dele já é o suficiente para ele ficar estável. Agora, por exemplo, olhando agora para cá, para a família 1A, no primeiro período, que é o hidrogênio, que é o H, dá uma olhadinha nele aí. Ele na natureza, ele não existe só assim, ó. O H, ele não existe. Ele precisa estar ligado a alguém. E nem que seja com ele mesmo, mas ele tem que estar ligado com alguém. Então, por exemplo, ele está ligado com o próprio hidrogênio. Então vai ser escrito o quê? H2. Mas entendam a diferença. Qualquer outro elemento que não seja um gás nobre precisa de pelo menos um cara
Dependendo, né? Cada caso vai ser um caso. Mas precisa pelo menos de um cara, nem que seja ele próprio, ele se ligando com ele mesmo, para poder formar uma estrutura que seja presente na natureza, que ela seja estável na natureza. Deu para entender mais ou menos, galera, a diferença de gás nobre para os outros? Que o gás nobre ele vai ficar, ele sozinho já fica pomposão, já fica tranquilão, ele sozinho já é estável, beleza? E com relação ao restante, galera, que a gente viu agora. Metais são esses caras aqui que estão em branco, são os metais, são chamados de metais. O laranja são os ametais ou não metais. E o roxo são os gases nobres. Essas definições ficaram tranquilas para vocês? Lembrando que eu vou colocar depois um PDF bonitinho, tá? De uma tabela periódica coloridinha. Tá bom, galera? Show, a Ana disse que sim. O Ítalo também, Gabriela também. Ô, Carlos, ficou tranquilo? Só esse inicialzinho assim. Beleza, então. Show. Agora vamos para uma outra definição. Existem aqui meio que dois grupos, são quase três. Tem aqueles também, né? Então, mano, eu vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho, beleza? Agora, primeiro, ó. São os grupos representativos. Quem são os representativos? Reparem aqui, ó. São essas duas famílias aqui. São representativos, vou até escrever aqui. São chamados de representativos. Opa. Representativos. São os representativos. E esses caras aqui também. Esses que estão em destaque aqui. Tirando esses caras aqui do meio. Então, aqui, ó. Essas duas famílias e essas duas famílias aqui são chamados de grupos representativos. Representativos. Ok? Que é o que a gente mais vai ver na tabela periódica, tá? Aqui pra gente do ensino médio, são os elementos representativos, ou seja, dessas duas famílias e dessas, calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dessas 7 famílias aqui, tá? 7? 1, 2, 3, 4, 5, não, dessas 6 famílias aqui, mais essas duas são o que a gente mais vai ver. Então eles são chamados de representativos, tá bom? E o restante, João, esses caras aqui do meio e esses caras aqui de dentro, aqui, eles são chamados de grupos de transição. Transição. Onde é que eu vou enfiar isso aqui? Vamos lá. Esses caras aqui. Opa, vou trazer pra cá, tá? São chamados de grupos de transição. Transição. Ok? Transição. Esses caras aqui que estão do lado de fora são chamados de transição externa. Transição externa. E esses dois aqui, que a gente marcou aqui de lantanídeo e actinídeo, esses dois aqui, ó, são transição interna. Transição interna. Então, voltando, representativos são esses dois grupões aqui, representativo, e tem a transição. Aí, para vocês não se confundirem, qual é o interno e qual é o externo? Reparem que aqui, ó, esses dois aqui, o lantanídeos e os actinídeos, reparem que eles estão, podem até mesmo olhar na sua tabela, eles estão agrupados, eles estão como se eles estivessem pegados aqui, estão apertadinhos aqui. Então, eles estão o quê? De maneira interna na tabela, eles estão meio que escondidos aqui. Reparem na tabela de vocês, ó. Esses lantanídeos e os actinídeos, eles estão nesses dois espacinhos aqui, estão apertadinhos, estão aglutinados assim, estão na parte o quê? Interna da tabela. Por isso que eles são chamados de grupos de transição interna. E esses que estão do lado de fora são chamados de transição externa. Tudo bem, galera? Ficou confuso? Deu para entender, deu para ver a diferença de representativos para de transição, e transição interna e transição externa? Deu para entender? Beleza? Gabriela, Carlos, Ítalo. Beleza, então. Show. Eu sei que é muito nome, assim. Não vai falar assim pra você, porque tem muita questão assim de localizar um elemento na tabela periódica. Aí o cara pode perguntar, esse elemento,
ele é um elemento de transição, ele pode te dar umas pistas para você chegar à resposta. Aí ele vai falar, ele é um cara da transição externa. Aí você, opa, já consigo eliminar alguns, entendeu? Então é bom você saber, assim, geograficamente onde estão as coisas, beleza? Então, representativos e transição interna e externa, tudo bem? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Ah, tá. Algumas curiosidades que nem estão aqui na apostila, mas só para reforçar. Cadê? Elemento transição, representativo, gás nobre, beleza, do grupo família. Tá. Mas, por exemplo, alguns pontos que nem estão na apostila, mas pra gente deixar claro. Reparem, galera, na tabela periódica de vocês, o seguinte, que existem elementos que são simbolizados, assim, que têm símbolos de uma única letra, ou alguns têm duas, até mesmo três letras. Então, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui um exemplo. Que a gente viu mesmo aqui, o hidrogênio, o H e o hélio, que é o HE. Tá? Isso é importante, tá? O hidrogênio e o HE, por exemplo. Quando eu tenho uma única letra, galera, a gente sempre representa o quê? Por letra maiúscula. A partir do momento em que tem uma segunda letra, a segunda letra é minúscula, tá bom? Aí tem alguns que tem três letras, então a segunda e a terceira vão ser sempre minúsculas. A primeira letra é sempre maiúscula e a segunda em diante, caso tenha, é minúscula. Tudo bem, galera? Isso é muito importante, tá? Porque tem aluno que escreve ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, então isso é muito importante, tá bom? Deu pra ficar claro? Essa regrinha também, tá? Beleza? Tudo bem, Ítalo? Bom, galera, aí tá. Aí eu vou deixar por último a questão dos... Tranquilo, galera? Gabi, também, Gabriela. Tudo bem, tudo bem? Tá? Outro ponto aqui. Por que são chamados esses dois grupos? São chamados um de lantanídeo e o outro de actinídeo. Porque eles colocaram o nome do primeiro elemento. Esse cara aqui se chama lantanídeo e esse cara aqui se chama actinídeo, tá? Então, é como se o lantanídeo tivesse aqui, tá? O lantanídeo aqui e o actinídeo aqui embaixo, se vocês forem reparar, tá? Aí eles pegaram essa galera toda, juntou tudo e colocaram aqui, tudo bem? Tranquilo? É por isso que é o nome lantanídeo e actinídeo, tá bom? Show? Tranquilo, galera? Até agora tudo bem? Professor, Oi? qual é a característica, qual é a característica que eles têm para estarem aí juntos? Ou é só porque era para deixar a tabela bonitinha? Não, então, é mais pra deixar. Assim, eles têm características em comum, tá? Que é a questão. É a distribuição eletrônica, é o número atômico deles, entendeu? Lembra que eu comentei com vocês? Até esqueci de repetir hoje. Mas eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Lembra? Que aqui é 1, aí vem pra cá, 2, 3, 4, 5, 6. Aí esses aqui continua, se não me engano aqui é 57. Aí 57, 58, 59, 60, 61, blá 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 blá. Aí a gente vai ver mais algumas. Agora eu vou falar agora de alguma da distribuição eletrônica. Se eles colocassem toda a tabela assim, a tabela ia ficar não ia ficar proporcional, entendeu? Ela não ia ficar certinha. Foi uma maneira que eles fizeram para realmente ficar bonitinha, como você falou, entendeu? Ela ficar organizada, ela ficar proporcional. As famílias, porque se você coloca tudo aqui, a galera não ia estar mais nas respectivas famílias, entendeu? Aí esses caras aqui, eles organizaram de modo que eles coubessem aqui dentro, mas eles só mesmo pra ficar realmente bonitinho, entendeu? Show, Gabriela. Beleza? Então, galera, tem mais dois pontos. Esse eu vou fazer um pouco mais de... Opa. Ah, tá, beleza. Eu vou fazer... Esses dois são os dois últimos pontos. Eu vou fazer um pouco mais devagar, tá? Porque tem algumas coisinhas aí, tá? Primeiro, vamos falar finalmente aqui dos números, desses números aqui. Se vocês repararem, eu acho que, se não me engano aqui... Não, já fechei aqui tudo. Dá uma olhada na tabela de vocês que vocês têm aí na apostila. Agora eu vou fazer um pouco mais devagar e vocês prestem atenção. Reparem que em cima de cada família tem dois números. Tem um número normal e tem um número em romano com uma letrinha do lado. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é família 1 ou 1A. Família 2 ou 2A. Família 3 ou 3B. Família 4 ou 4B. 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 9, 10, que era 8B,
11, 1B, 12, 2B, 13, 3B, 14, 4B, 15, e até o final. A numeração, a ordenação, na verdade, que era com o número romano e a letrinha do lado, é a nomenclatura mais antiga, a numeração, né, a denominação mais antiga. A denominação atual, que é a mais correta, é com o número normal, tá? 1, 2, 3, 4, até o 18, tá bom? Aí fica a critério de vocês utilizarem. Às vezes eu, por vício mesmo, às vezes eu vou falar família 1A ou família 1, porque na minha época ainda se usava muito o número romano, 3B, 4B e tal, tá? Mas aí fiquem a critério de vocês. A gente, galera, vai utilizar muito mais, como eu falei, os representativos, tá? Então você vai ver por vezes eu vou falar família 1 ou 1A, família 13 ou 3B, tá bom? Desculpa, aqui é... Opa, não, peraí, aqui é 3A. Aqui é tudo A. 3A, 4A, eu botei errádio. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Acho que aqui na apostila tá até certo, peraí. Isso mesmo, tá? Que é justamente relativo ao grupo dos representativos, tá bom? Os representativos, você colocava família A, e os de transição, família chamada família B, tudo bem? Até ela mais pra frente, em funções inorgânicas, utilizar a nomenclatura, né, a numeração de 3A, 4A, 1A, fica mais fácil até pra gente dar um nome, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer uma correlação, por exemplo, família 13 ou 3A, então tipo assim, A13, você repara que o segundo número do 3 é 3, então 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A. Tem essa relação do segundo número. Então, assim, uma dica aí para vocês correlacionarem. Ainda aparece bem menos, tá? A maioria esmagadora das questões é tudo já utilizando número 1, 2, 3, 4, 5 até o 18, tá bom? Mas só para vocês ficarem cientes. Tudo bem, galera? Essa parte ficou tranquila? Da numeração das famílias? Tudo bem? Tudo bem, Carlos sim. Ítalo também, Gabriela também, Ana. Beleza, então tá. Agora o último. Agora eu vou ensinar para vocês que a gente não precisa fazer a distribuição eletrônica toda de um elemento, que a gente consegue encontrar o último, o subnível mais energético. Lembrando que o subnível mais energético é sempre o último subnível, o maior subnível da última camada de cada átomo, tá? Utilizando a própria tabela como se fosse tipo assim um mapa, assim, como se fosse um mapa, assim, um negócio assim que você consegue encontrar as respostas através de um papel. Então, tipo assim, ó, repare o seguinte, eu vou dar até aqui o bizu para vocês aqui. Pode apagar aqui, ó, representativo e transição. Eu vou apagar essa nomenclatura aqui, tá bom? Para poder botar, pode, tá bom? Aqui o representativo. Tá? Eu vou botar de preto mesmo. Preto. Preto. Esses caras aqui, ó, eles vão terminar na ordem de S. Os representativos. Esse aqui, a família 1A e a família 2. Ah, tá. Antes de eu fazer isso, vou falar o que a Ana comentou. Algumas famílias, eles têm alguns nomes especiais, tá? Então, tipo assim, família 1A, ela também é chamada de família dos metais alcalinos. Tudo bem? Família 1A ou família 1, metais alcalinos. Tudo bem, galera? Metais alcalinos. Isso tem na apostila, eu acredito que tenha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qualquer coisa, galera, eu vou colocar nesse PDF, vou colocar no documento, depois escrito bonitinho, tá bom? Mas só pra gente não perder tempo escrevendo aqui, até porque eu não tenho nem muito espaço. E pra eu não ter que apagar essa tabela maravilhosa aqui, tá bom? Então, ó, família 1 ou família 1A é chamada de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. 1A, metal alcalino. 2, metais alcalinos terrosos. Família 16 ou 6A, calcogênios.
família 17 ou 7A, halogênios. Tudo bem? Metais alcalinos 1A, alcalinos terrosos 2A, calcogênios e halogênios. Calcogênios e halogênios e gases nobres. Calcogênio, halogênio e gases nobres. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres. Tudo bem, galera? Depois eu vou botar isso bonitinho, mas é só uma questão de costume mesmo, tá? Mesma coisa. Identifique o metal alcalino do terceiro período. Então ele não precisa dizer qual é a família, porque ele já falou que é metal alcalino, então metal alcalino é família 1 ou família 1A. Tudo bem? Tudo bem, galera? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Tudo bem? Ítalo, ok. Carlos Eduardo, tudo bem? Meninas, Gabriela, tudo bem? E Ana, você está aí? Tá me vendo, ouvindo? Tudo bem. Então agora vamos voltar para a distribuição eletrônica agora, tá? Então, ó, a família dos metais alcalinos, eu vou ficar repetindo toda hora para acho que ajuda a fixar. Metais alcalinos, ou família 1, ou família 1A, a terminação, o subnível mais energético, ele termina em S1. S1. Família dos metais alcalinos terrosos, ou família 2, ou família 2A, termina em S2. Sequencial, S1, S2. Vamos pular para os outros representativos, que é a partir da família 13 ou 3A. Vou apagar aqui, tá? Agora, nessa parte dos representativos, eles vão terminar em P. Como é que vai ficar isso aqui? P1. Aí, família 14 ou 4A. P2. Família 15 ou 5A. P3. Família dos calcogênios, ou família 16, ou família 6A. P4. Família dos halogênios, ou família 17, ou família 7A. P5. O grupo dos gases nobres, ou família 18, ou família 8A. P6. Tudo bem, galera? Vou pegar um exemplo depois, tá? Calma, só estou mostrando para vocês. Vamos para agora o grupo de transição. O grupo de transição, vou apagar aqui esse azul aqui. Grupo de transição externa, parte de fora. Transição externa. Vão terminar em D. Então, ó, vai ser aqui. E aqui tem uma pegadinha, tá? Vou colocar aqui, mas depois eu explico. Vai ser a partir aqui, ó, dos transição externa. D1 da família 3 ou 3B, da família 4 ou 4B, D2, família 5 ou 5B, D3, seguindo D4, seguindo D5, D6, D7, D8, D9, D10. E adivinhem, os lantanídeos, grupo dos lantanídeos e actinídeos vão terminar em F, cada um dos subníveis. E reparem que começa sempre do 1, que é a quantidade mínima, e vai até o máximo de cada subnível. Por exemplo, o S, S1, o S2. Aqui o P vai até 6, então vai de P1 a P6. O D vai de 1 até 10. E o F, se você for reparar, o F vai de 1 até 14. Então vamos lá. Serve tanto para os lantanídeos quanto actinídeos. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13,
F14. Reparem que vai sobrar, vou até botar aqui um tracejado, sobrou um cara. Falou, ué, João, mas tem 15 caras aqui, o F só vai do 1 até o 14. Ué, e esse último cara aqui? Lembra que aqui eu falei que começava no D1? Então, lembrem também, reparem que aqui, esses dois espaços, é como se tivesse aqui o lantanídeo, que é o primeiro, esse cara aqui estaria aqui, e o actinídeo estaria embaixo. Só que o lantanídeo começa no F1, o actinídeo também no F1, e o último cara aqui, que eu nem lembro o nome, nem sei o nome, calma aí. Deixa eu botar aqui, que é o LU, aqui é o LU e o LR. LU e LR. LU e o LR. Eles é que vão começar com o D1. Tudo bem, galera? Por isso que eu queria fazer devagar, para contar um por um, tudo bem? Aquilo, a gente, na maioria das questões, galera, a gente não vai entrar muito aqui nos elementos de transição externa, de transição interna, transição externa. Os elementos mais utilizados, que a gente trabalha mais, são os representativos, que são elementos menores, são menos complexos. Esses grupos aqui, o grupo de transição, tanto externo quanto interno, eles são mais exceções do que as regras que a gente está vendo e que a gente ainda vai ver. Então aqui vai ser pouco trabalhado, vão ser poucos elementos, tá bom? Os mais utilizados são os representativos. Então, da família 1A ao 2A, família 1, família 2, família de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. E a parte de cá também, pegando o calcogênio, o halogênio e os gases nobres e a partir a família A, né, que é a família dos representativos. Tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou tentar colocar tudo isso que eu tô botando no arquivo, tá bom? Para mandar para vocês como complemento. Beleza? Ana, Gabriela, tá bom? O Ítalo também. Carlos. Tudo certo? Beleza? Agora para fechar, e a gente fechar a aula de hoje, e a gente já fecha a tabela periódica, vamos encerrar oficialmente a aula 7, tá? Eu tenho que fazer os exemplos, tá bom, beleza. Mas antes de fazer os exemplos, eu vou terminar de pontuar aqui o nosso papel cartográfico aqui, a nossa bússola. Então, olha aqui, os representativos, galera, você vai aqui, tudo bem, eu esqueci de comentar, beleza. Ó, a família, galera, cada família, e aí vai ter as exceções aqui, tanto no de transição externa quanto interna, mas os representativos, eles são regra mesmo. A família, galera, vai indicar quantos elétrons tem na camada de valência. Ou seja, vamos lá. Aqui, vamos pegar a tabela periódica aqui. Família dos metais alcalinos, ou família 1 ou família 1A. Reparem aqui, olha aqui comigo. Tem o quê? O H, que é o hidrogênio, tem o Li, que é o lítio, o Na, o K, blá. Toda essa galera aqui, vocês estão vendo a família aqui dos metais alcalinos? Ou família 1A, ou família 1? Tá todo mundo acompanhando, galera? Para eu poder continuar? Beleza, tá. Carlos, Ítalo, meninas, estão acompanhando? Que essa parte é muito importante. E eu quase não estou escrevendo, estou mais falando, Então, todos esses caras, na camada de valência dele, na última camada, todos eles vão ter o quê? Um elétron. Por quê? Porque a família 1 vai ter um elétron na camada de valência, ou seja, um elétron na última camada, independente de quantas camadas tenham. Mas eles têm, aí, Gabriela, sua dúvida, a tabela periódica é justamente organizada assim, em famílias e períodos, porque é o que os elementos têm em comum. Então, por exemplo, a família, o que na família tem em comum? É o número de elétrons na última camada, o número de elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos para a família 2, família 2, ou família 2A, ou família de metais alcalinos terrosos. Já que a família 2, cada um desses elementos vai ter o quê? 2 elétrons na camada de valência, ou seja, 2 elétrons na última camada. Vamos aqui pro de lado de cá. Família 3A, ou família 13. Aí você tem que olhar o quê? Para o segundo número, que é só o 3. Vão ter o quê? 3 elétrons na camada de valência. Por isso que às vezes a nomenclatura antiga, tipo 3A, ela te ajuda mais. Família 4A ou 14. Família 4A, então são 4 elétrons na última camada. Família 5A ou 15. 5 elétrons na camada de valência.
ou na última camada. Família 6A, 6 elétrons na camada de valência, ou 16, família 16, ou calcogênio, né? Família dos halogênios, ou família 17, ou família 7A. São 7 elétrons na camada de valência. E família dos gases nobres, ou família 18, ou família 8A, são 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, essa é uma importante... Às vezes até tem pergunta. O que os elementos de um mesmo grupo ou mesma família, o que eles têm em comum? É justamente a quantidade de elétrons na camada de valência. Ah, João, e aqui nos elementos de transição externa e interna? Tem muita exceção. Então, assim, essa regra, ela não vale para a galera de transição interna e externa. Mas, para a gente aqui no ensino médio, quando fala dessa regra, o que eles têm em comum e tal, a gente pega o geral, que o geral é isso, é quantidade de elétrons na camada de valência. Repetindo, a galera aqui de transição externa e interna, eles vão ter muito mais exceções do que essa regra. Mas aqui para o ensino médio, essa regra aqui dos representativos é o que vale para a gente. Tudo bem, galera? Essa questão do grupo ou família, o número de elétrons na camada de valência, deu para pegar? Ítalo, sim. Carlos, sim. Ana, sim. Gabriela? Show, beleza. Agora vamos ver o período. Mais uma coisa que eles têm em comum. Agora vamos olhar para o período. Lembrando que o período é na horizontal. Então vamos lá. O período... Vou pegar o período... O segundo período... O primeiro período. O que eles têm em comum entre os elementos do primeiro período? Aí vai ser a quantidade... Ah, boa. Beleza, Ana. No período, galera, que é o que? Na horizontal, o período vai... O que eles têm em comum é em relação à quantidade de camadas. Então, por exemplo... O primeiro período 1, que é aqui o hidrogênio e aqui o hélio. O que eles têm em comum? Que eles têm o quê? Uma única camada, ok? A gente viu que na família ou grupo é o número de elétrons na última camada. No período, que é na horizontal, é o número de camadas. Tudo bem? Então, no período primeiro vai ter o quê? No período 1 vai ter uma camada. A galera aqui do segundo período, aqui da segunda linha, vão ter 2 camadas. No terceiro, 3, 4... Deu para entender, galera? Período é o número de camadas que cada elemento vai ter. Então, se o cara está no período 1, ele vai ter uma camada. Se ele está no segundo período, 2 camadas. No terceiro, 3, 4, 5, 6 até 7. Entendeu? Ah, reparem que até. Por que tem 7? Por que tem 7 períodos? Porque a gente lembra que o quê? Os átomos chegam até o quê? 7 camadas. Tudo bem? E essa tabela foi feita com... sim. Mas aí, Gabriela, é sério, mas isso aí é uma pesquisa de muitos e muitos anos. O cara não tirou, tipo, um final de semana, vamos montar a tabela periódica. Não, isso aí foi um estudo de cada um dos elementos. É um estudo extremamente aprofundado e tal, entendeu? Então é um negócio todo harmônico, entendeu? Então, relembrando, grupo ou família, o que tem em comum entre os elementos do mesmo grupo e mesma família, ou família, é o número de elétrons da última camada. Os elementos de um mesmo período é o número de camadas. Tudo bem, galera? Ficou claro isso aqui? Beleza? Ok, beleza. Então, show. Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar um exemplo. Por exemplo, vou pegar o Na que a gente fez. Vou pegar aqui, o Na, tá? O Na a gente sabe que tem 11, tá? Mas eu não quero fazer distribuição eletrônica. Eu quero só pegar o último, o elétron, o subnível mais energético. Aí como é que eu vou ver? Vou olhar aqui na minha cartografia aqui. Vamos lá. Ele está na família 1, ou família dos metais alcalinos. Vou colocar aqui também os períodos, tá? Vamos lá. Vou chamar aqui o N, tá? Dos períodos. 1, 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Relembrando que nem todas as tabelas, tá, galera? Vêm com a numeração dos períodos, tá? Mas eu vou escrever porque eu sei que é só uma ordem normal, tá? E eu vou chamar isso de N. Então, basta eu olhar para a posição da família ou do grupo com o período. Então, por exemplo, o Na. O Na tá o quê? Tá no terceiro período e na família número 1. Na família 1A. Na família 1, na família dos metais alcalinos terrosos. Então, o subnível dele mais energético vai ser o quê? 3S1. 3S1. Vai ser o subnível mais energético dele. Vamos fazer a distribuição eletrônica para a gente fazer a
a contraprova? Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Aí, aqui, ó. A nossa contraprova aqui, ó. A tabela também é feita de acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, tá? Então, se eu quero nos representativos, galera, nos representativos, basta eu fazer isso. Eu olho para o período e para a família e eu mato o subnível mais energético dele. No grupo de transição externa e interna, é um pouquinho diferente. É quase igual, mas é um pouquinho diferente. Aqui, ó, eu vou marcar aqui. Como é que eu posso fazer? Eu já sei. Deixa eu botar aqui no alto e baixo. Vou botar no alto. No alto, galera, a gente tem que pegar o quê? O período... Ó, número do período menos 1. Número do período menos 1, tá? E aqui dos lantanídeos e dos actinídeos, aqui do lantanídeo e actinídeo, deixa eu botar aqui embaixo. Número do período menos 2. Então, como é que isso vai ficar na prática? Pode apagar aqui esse exemplo do sódio? Vou fazer um exemplo só do transição externa e interna só para provar para vocês, tá bom? Só para provar para vocês que funciona. Deixa eu pegar um menorzinho que a gente perde menos tempo. Ó, vou pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o SC. SC21. SC21, tá? Então vou botar aqui, ó. SC, que é 21. Então, pela regrinha, a gente tem que pegar o número do período menos 1. Então ele está no período 4, ok? Período 4, família 3B, ok? Então ele vai terminar o quê? 4 menos 1, aí é que tá a pegadinha, 4 menos 1, então vamos lá. Então 4 menos 1 vai dar o quê? 3D1. 3D1. Vamos ver a contraprova, vamos fazer a distribuição toda dele aqui. Tá dando pra ver? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4, 10, 12... S2, 3P6, 10, 12, 18, 4S2 e 3D1. Tá aqui a nossa contraprova. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. 21. Então... tá aqui a nossa contraprova. Se você quer só saber qual é o subnível mais energético, você não precisa ficar distribuindo. Imagina, tu chegar aqui, o cara é cento e carambola. Tu vai fazer 1S2, nossa, tu vai ficar a vida inteira fazendo. Se você só quiser o último, que é o subnível mais energético, você faz isso. Agora, deixa eu pegar aqui um outro... ficou claro, galera? Deu para entender? Aqui no caso da transição externa, tá? Eu tenho que pegar o número do período menos 1. E aqui na transição interna vai ser número do período menos 2. Tudo bem, galera? Já estiquei bastante, não vou nem fazer o último exemplo, tá bom? Mas essa é a ideia, tá? Tudo bem, galera? Ana, tudo bem? Gabriela também. Então, galera, vou tentar fazer, tá? Eu vou colocar, de qualquer forma, eu vou colocar a tabela colorida, pelo menos. Mas eu vou tentar colocar tudo isso, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, beleza? Então, galera, obrigado aí pela paciência aí, pela compreensão, pela aula, beleza? E até a quarta-feira, se tudo correr bem, vocês vão ter aula de exercício com a professora Andréia e a gente se encontra quinta-feira que vem. Tá bom, galera? Beleza? Alguma dúvida? Pode fazer o... Galera, alguém se... A Gabriela tá falando, posso fazer o último. Vocês querem que eu faça mais um exemplo daqui da transição interna? Eu posso fazer de boa. Vou até apagar. Enquanto vocês estão digitando aí, eu vou fazer mais um aqui, então.
Só da transição interna. Deixa eu pegar aqui um menorzinho que eu puder pegar. Vou pegar logo do lantanídeo aqui. Deixa eu pegar aqui o lantanídeo. Vou fazer aqui rapidinho então. Cadê o lantanídeo? Tá, aqui ó. Aqui ó. Esse cara aqui ó, o LA, tá? É o lantanídeo. Lantanídeo 57. Aqui, LA 57. Vamos lá, cadê? Tá. O lantanídeo tá aqui, né? Então, o lantanídeo, ó. Tá vendo aqui, galera? Tanto o lantanídeo como se fosse... Ou qualquer outro aqui. Quer dizer, com exceção do último aqui, né? Que eu mostrei que é o D1. Mas aqui, todos eles, galera, vão estar o quê? Ou no período 6 ou no período 7. Tudo bem? Nenhum deles vai mudar. Não vai ter 5, 4, 3... Todos os lantanídeos são do período 6 e todos os actinídeos são do período 7. Então vamos lá. Então o lantanídeo, aqui que é o logo primeiro, ele é do período 6. Então qual é a regra? É número do período menos 2. Então vamos lá. 6 menos 2 vai dar o quê? 4. Beleza? E aqui o lantanídeo está no F1. Então 4 F1. Então eu sei que o subnível mais energético dele é 4F1, tá bom? Então, vamos fazer agora 50... Olha só, olha o tempo que a gente vai perder fazendo distribuição eletrônica para descobrir qual é o subnível mais energético. Vamos lá, ó. LA 57, hein? E olha que vai até 100 e carambola. Vamos lá, LA é 57, vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6... 3S2, 4, 10, 12, 3P6, 4S2, aí vou aqui para baixo, tá? 3D10. Galera, decorando eu só fui até o 3D10, tá? O restante eu não sei de cabeça não. Eu tenho que olhar o diagrama de Pauli. Pera aí. Diagrama, achei. Tá, 3D10. 4P6. Não vamos perder a conta, hein? 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. É 57, né? 36, tá. 5S2. 5S2. 4D10, 5P5, vamos lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, opa, 5P6, 2, 4, 8, não, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6 vai dar 54. Ó, 54, estamos chegando ainda. 5P6, 6S2, aqui 4F1. Vamos contar de novo. Viu como é que é? Quando o cara é muito grande... não, Gabriela, não tem nem como decorar isso não, sim. Tem gente que decora tudo, mas eu tenho coisa melhor para decorar na vida do que diagrama de Pauli. Vamos contar agora. Olha só a chance de erro de você, ó. Toda hora tendo que... Olha quanto tempo que eu tô perdendo voltando para contar, voltando para ver se eu tô fazendo certo. Então, vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6, 54, 56, 57. Bateu. Aqui, ó. Mas para você ver que isso aqui é justamente para você não ter que fazer uma distribuição eletrônica monstruosa. E olha, estamos no 57. Como eu falei, tem mais de 100. Então, só mesmo para mostrar que essa localizaçãozinha, se vocês souberem essas regrinhas aqui, ó, da localização, de você pegar o número do período mais a família, ou dependendo se for de transição externa, aí no caso é -1, interna -2, você consegue achar o subnível mais energético de qualquer átomo. Aí isso não tem... Essas são as únicas exceções mesmo, tá bom? Com relação a isso. Tudo bem, galera? Tudo certo? Tudo certo? Ana, Gabriela, Ítalo, Marcos, show de bola? Beleza? Então, galera, aquele esquema, qualquer coisa...
dúvida, qualquer coisa, vocês têm meu número, tá? Podem falar comigo, então fala com a Gabriele, que é representante e tal. Vocês fiquem à vontade, tá, galera? Aqui é transparência, tá? Tranquilidade total, beleza? Galera, bom final de semana pra vocês. Até quinta-feira que vem. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.